Quando o assunto é Puppy Playtime, eu meio que fico com o pé atrás. Puppy Playtime é um jogo com bastante potencial, e ele mostrou isso no capítulo 3, que quase toda a atenção ao projeto foi ótima. Mas esse quase entra no ponto de eu ficar com o pé atrás, e já que pra mim o jogo tem algo que tá me incomodando muito nesse último capítulo. Pra mim a essência do jogo mudou muito rápido pra uma coisa que não me agrada. Terror infantil. E não, eu não tô dizendo que eu não gosto de terror infantil tipo FNAF, mas eu tô falando que literalmente o jogo ficou infantil uns sanguinhos pra lá, a história ficou um pouco mais macabra, mas o público, o auge que esse jogo acertou foi as crianças. E não as crianças normais, mas sim aquele tipo de criança que cria fanfic do Catnap beijando o Dog Day. Esse jogo tinha uma vibe carregadíssima pra uma lore da hora. E não que a lore não esteja da hora, mas é aquilo, sabe? A fábrica de brinquedo que tem uma creche gigante debaixo disso. Mano, pra mim isso se chama sonegação de imposto. Os bichos não dão medo e nem desconforto. A parada é que eles literalmente foram feitos para as crianças se apegar. FNAF demorou 9 jogos para colocar animatronics com vidinha e que as crianças conseguem se apegar. Pop demorou só 3. E pra mim, esse é o grande motivo de Pop não ser mais interessante. Mas do mesmo jeito, com vocês, a história de Pop Playtime. Capítulo 1. O protagonista que eu vou tratar aqui como a primeira pessoa nesse vídeo é um ex-funcionário de Playtime Corporation, que voltou depois de 10 anos após o dia em que todas as pessoas que estavam ali desapareceram sem mais nem menos. O jogo deixa entender que voltamos por causa de uma carta de outro funcionário lá de dentro pedindo ajuda. Abre aspas, todo mundo acha que a administração sumiu há 10 anos atrás. Ache a flor. Fecha aspas. Vou dar uma pausa aqui só pra explicar uma coisa, que na verdade esse vídeo eu quero falar a história dos 3 jogos. Já que isso é um trabalho imenso, eu vou deixar as informações o máximo possível. Então, algumas vezes eu vou falar de um minigame muito brevemente, mas eu não vou focar nisso, já que o foco aqui é explicar a história. Voltando pro vídeo, fazendo um minigame, entramos em uma sala onde adquirimos uma mãozinha de brinquedo, que também tinha funcionalidade para os funcionários repararem luzes e abrir portas. Abrimos uma porta com essa mãozinha e nos deparamos com basicamente a cara de Pop Playtime, o Huggy Wuggy. Fazemos uns minigamezinhos de ligar a eletricidade e quando voltamos lá de novo, o Huggy Wuggy sumiu. Nada previsível, não é mesmo? Avançando um pouco no jogo, a gente chega em uma máquina responsável por fazer a montagem de brinquedos. E agora lendo isso, eu percebi que obviamente que uma máquina e uma fábrica de brinquedos vai fazer brinquedos, mas tudo bem, segue o baile. Fazemos um brinquedo e a gente começa a ser perseguido pelo Huggy Wuggy. E mano, olha isso, cara, era só manter essa essência nos 3 jogos, mas não, tem que fazer a merda de uns furry numa creche gigante. Por favor, fãs de Pop Playtime, não me odeiem, please, por favor. Depois dessa sequência de lutas, chegamos em uma ponte e derrubamos uma caixa na cabeça do Huggy Wuggy. Ele cai, sangra e passamos por mais pontes e encontramos a tal flor. E entrando na porta, encontramos basicamente um corredor muito igual às bags. Na última sala, vemos uma caixa que prende uma boneca Pop que tá dormindo. A gente abre a caixa e a Pop se liberta. E aí ela vai lá fazer as capirotagens dela. Tá, esse foi o final do capítulo 1. Eu quero fazer um disclaimer de tudo que aconteceu antes do capítulo 2. E que meio que continuou no capítulo 2 também, mas ok. Então, uma coisa foi que esse jogo estourou muito na época. Todo mundo fez vídeo e o jogo ganhou muita visibilidade. E o problema disso é que a empresa dona do jogo começou a vender muita coisa. Em vez de focar no jogo, os caras começaram a vender NFT do Huggy Wuggy, camiseta do boneco, tudo, tá ligado? Paia. Mas tá, vamos lá pro capítulo 2. O jogo começa de onde a gente parou. Explorando a fábrica um pouco, o jogo nos mostra toda a jogabilidade bem da hora. Virar o Tarzan da luvinha e começar a se gangorrar por aí. A gente vai conversar com essa boneca Pop e ela vai agradecer por a gente ter libertado ela e diz que vai ajudar a gente a escapar. Seguimos ela até um buraco gigante e ela dando mole ali na frente, uma mão pega ela. Descemos também no buraco porque sim, e encontramos a vilã do capítulo, a Mommy Long Legs. O que na época eu tinha até achado que o visual dela tinha ficado meio feio, mas hoje em dia eu percebo que sim, o visual dela ficou bem da hora e legalzinho. Ela arranca a nossa outra luva Grab Pack e fala que vamos ter que participar de 3 joguinhos. Indo pro salão principal, nós descemos um pouquinho e já spawnaram um fucking trem aqui dentro. Não, mas agora é sério, tipo, será que o governo tá sabendo dessa parada aqui embaixo? Porque se tiver o tanto de imposto que essa fábrica paga, não é brincadeira, velho. Um fucking trem, mano. O primeiro jogo é um jogo da memória, e que esse coelho vai descendo aí, e se a gente não acertar, ele vai matar a gente. É isso. O segundo jogo é de empurrar os Huggy Wuggy do camelô pra dentro dos buracos. E quando a gente tá saindo desse jogo, a gente encontra a Kissimice, e ela abre a porta pra nós. E é isso.
O terceiro jogo é um labirinto que tem um cachorro que fica perseguindo a gente. Basicamente, a gente só pode se mover quando a luz estiver apagada, porque quando a luz acender, ele vai correr atrás da gente e vral. Depois desses três jogos, continuamos tentando escapar e a Mommy Longlegs, não satisfeita, nos convida pra um X1 no Free... pra um pega-pega. A gente faz uma emboscada pra ela e a mão dela fica presa no moedor, fazendo assim ela ser moída na nossa frente, que é uma experiência muito incrível. Mas aí essa mão metálica puxa o resto dela pra debaixo de uma porta e encontramos a Pop e ela nos leva até o sonegador de... quero dizer, pro trem. E basicamente ela capota o trem porque ela precisa da gente pra um bem maior. Ajudar nas coisas que estão lá em Garten. Quero dizer, lá embaixo. Lá embaixo. Esse foi o capítulo 2 e temos disclaimer. De novo, relembrando o que aconteceu do capítulo 2 pro 3. Antes de falar sobre isso, eu queria deixar uma parte bem clara, é que eu esqueci de colocar isso aqui no roteiro, mas é uma coisa importante de se falar, que o capítulo 2 ele foi lançado cheio de bugs, ele tinha vários problemas que afetavam tanto você continuar no jogo, tanto a progressão, tanto como o polimento do jogo, tipo, você caía em algumas partes que não estavam com colisão, tá ligado? Então, por exemplo, uma parede específica não tinha colisão, você atravessava ela e caía e dava que você morria, ou, por exemplo, você marcasse seu spawn ali, aí você ia morrendo, 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 até você reiniciar o jogo. Tinha aqueles bugs de progressão também, que era, por exemplo, um que não deixava o kart passar, isso aconteceu até na live do Core, que ele tava num minigame e o kart não conseguia passar pra próxima parte. Então fazia com que ele ficasse travado naquela parte da gameplay, tá ligado? Até ele conseguir resolver de um outro jeito. Eu acho que essa parte dos bugs depois foi lançado algum patch de correção, onde corrigiu, eu não sei até hoje, mas hoje eu acho que provavelmente tá muito melhor do que antes, né? Porque eles trabalham, então de boa isso aí. Se corrigiu, se ouviu a comunidade, tá tudo perfeito, tá tudo de boa. Voltando para o vídeo. Project Playtime. Pois é, o jogo multiplayer de Pop Playtime que deu super errado e quase todo mundo esqueceu. E quem não esqueceu, gosta de Pop Playtime, quer esquecer. Assim, sobre esse jogo, ele cai na mesma pira de NFT e do FNAF R. O jogo tava meio bizarro, ele não agrega quase nada pra lore e foi feito só pra vender skin de bicho. Eu não sei se vocês lembram, esse jogo desperdiçou um potencial bem grande. Esse bicho de caixa que ficou somente nesse jogo. Mas tá aí, né? Faliu e ninguém mais fala disso. Bom, esse capítulo antes de ser lançado, ele teve uma mini treta também, que basicamente tinha um pessoal reclamando que a empresa do Pop estava demitindo várias pessoas pelo motivo de desentendimento de ideias. Bom, não vou me aprofundar nisso, né? Porque eu não tenho nenhuma informação a mais do que isso. Vamos pro capítulo 3. No capítulo 3, a gente começa sendo arrastado pelo Catnap que joga a gente em um compactador de lixo. Depois de vários parkours irados e andando pelo local, a gente encontra um telefone onde um tal de Oli conversa conosco, prometendo ajudar e como o protagonista não tem um cérebro para perceber que o último bicho que ele confiou capotou ele de um trem, ele aceita ajuda. Ele guia a gente até o berçário e Tem um fucking bondinho pra chegar em uma creche gigante que com certeza o governo não deve estar sabendo sobre isso, sobre negação de impostos Simulator 2.0. ativando o modo rushando fatos rapidamente, porque eu sei que a paciência para ver um vídeo de um youtuber que nem é famoso ainda tá atacando vocês. Chegando no meio da creche, o Wally manda a gente ir pra No Sweet Home, não sei como falei isso. Chegando lá, o Catnap joga uma fumaça baiana na gente, a gente fica doidão e começamos a entender um pouco da história. Sobre o nosso protagonista ser um dos cientistas de lá, além de Elliot Ludwig, que é o dono da empresa Playtime, que a polícia encontrou o corpo de uma criança dentro da mala dele e a empresa começou a tentar encobrir o caso. Chegando em uma sala, simplesmente o que todo mundo queria, o Huggy Wuggy aparece por 40 segundos de jogo. Saindo de lá, a gente tem que ir pra uma Fucking escola dentro de uma creche gigante. nem ligo mais. Onde encontramos a senhora Adelaide, outro bicho atacado que no melhor estilo FNAF só atacar a gente quando a gente não tá olhando pra ela. Derrotando ela, a gente sai pelos fundos e encontramos o Dog Day que morre e começa a perseguir a gente. Depois de fugirmos disso também, a gente vai até o escritório pra conseguir a bateria pra voltar com a energia, sei lá, só segue o roteiro.
Nesse lugar é onde a gente descobre sobre o tal dia feliz, que na verdade foi o dia onde todos os brinquedos criaram vida e saíram matando todos da fábrica. Isso causou o desaparecimento do nada das pessoas. Quando pegamos a bateria para controlar o gás e estamos prestes a conseguir, o Catnap nos interrompe e começa uma boss battle na sala de Depois de alguns choques, o 1006 viu que o Catnap é um bosta e leva ele embora muito carinhosamente. Depois disso, vamos até o elevador para descer Mais, pelo amor de Deus. com a Kissimiss e a Pop, mas por algum motivo a gorda da Pop, que deve ocupar uns 7 espaços no elevador, diz que a Kissimiss não pode ir. Se esse elevador só aguenta o peso de uma pessoa e de um bonequinho minúsculo, então ele é mais inútil do que o governo que vistoria esses lugares para cobrar o imposto. Basicamente a Kissimiss vai de base lá em cima e que vontade de dar um chute na cabeça dessa Annabelle da Shopee. Bom, vamos lá. Lembra do início quando eu falei que esse jogo meio que me deixava com o pé atrás? Sabe por quê? Isso porque jogar o jogo é muito mais diferente do que acompanhar as notícias e mais ainda acompanhar a fanbase. Eu já vi vários posts de crianças aleatórias fazendo chips com esses bonecos e sabe o que eles fizeram? Anunciaram mais desses bonecos porque viram que dava engajamento e fama. Particularmente, eu não acho o Puppy Playtime ruim, mas como eu comentei, os caras pareciam estar moldando uma premissa muito mais diferente na minha cabeça. Porque pra mim, o Huggy Wuggy, a Pop e até a Mama Long Legs, eles parecem ser da mesma premissa. Eles são da mesma premissa, eles são da mesma coisa, mas aí esses Smiling Critters, eles parecem que se perderam um pouco. Eles não parecem ser da mesma premissa, eles parecem ser uma coisa muito mais à parte. É tipo o Huggy Wuggy. No jogo, no primeiro jogo, a perseguição dele é fenomenal. A Mommy Long Legs, o estilo psicopata dela, naquele pega-pega dela, é fenomenal. Mas aí você percebe que, tipo, o Smiling Critters, o Dog Day, ele é muito da hora também, o jogo, mas assim. É uma premissa muito mais diferente. É uma coisa que eu sei. Ai, mas é brinquedo de criança. Era pra ser infantil. Mas independente, tá ligado? O jogo, ele já retrata os brinquedos de criança sendo atacados. E eles ficaram infantil num negócio que era pra eles estarem sendo atacados. Eu não fiquei com medo do Catnap. O tanto que eu fiquei com medo do Huggy Wuggy. Eu não fiquei com medo do Dog Day, o quanto eu fiquei com medo da Pop, por exemplo, da Mummy Long Legs, entendeu? O jogo, ele parece muito mais ter se perdido com a história, muito mais ter se perdido com a essência, muito mais ter se perdido com o que eles estavam criando lá no começo, com o que eles prometeram no Pop Playtime, que era a Pop e o Huggy Wuggy. Pra mim, o Huggy Wuggy, tipo, era o protagonista. E não, ele aparece 4 segundos do capítulo 3. Porque eles viram que Farmville, a parte mais repetida é a parte do Dog Day e a parte do Huggy Wuggy, que aparece o Huggy Wuggy o Nightmare, pra você voltar aos seus pesadelos, tá ligado? Não faz sentido, as duas coisas não batem, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. Mas isso é só a minha opinião. E comenta a sua opinião sobre pop. E deixa o like, porque esse vídeo deu muito trabalho. E se inscreve se você gostou do tipo de conteúdo. Então, é isso. Oi. Vindo aqui no finalzinho do vídeo só pra agradecer. Muito obrigado a todo mundo que continua vendo meus vídeos, tá ligado? Porque eu procrastinei, eu parei um pouquinho. Então, eu vou voltar a fazer os vídeos, tá? Eu vou voltar com muito mais produtividade, porque eu também já tô de férias, então não preciso ficar tanto tempo demorando. E eu queria pedir desculpas, né? Obrigado e desculpas por eu não estar postando tudo, porque eu tô tendo essa chance pra caramba aí, né? De dar certo e eu tô procrastinando, mas é desculpa mesmo, mesmo mesmo. Muito obrigado a todo mundo aí, eu me despeço, dá like, se inscreve, pra eu saber que vocês estão gostando do conteúdo. E tchau, beijos.